Irmãos, quero convidá-los a abrir lá em Romanos, capítulo 5. Estamos tentando aprender um pouco, cada dia, cada semana, com essa carta de Paulo aos irmãos ali de Roma. E tentar entender os desafios, que eles viveram, que eles viviam. E como podemos aprender com a palavra do Senhor, Então, Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 21. Eu só quero ler, na verdade, antes de orarmos, nós vamos ler todo o texto, tá? Mas antes de orarmos agora, eu quero ler só o versículo 15 com vocês. E aí eu vou orar mais uma vez, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esses textos. Romanos 5, eu vou ler com vocês o versículo 15. Todos acharam? Diz assim: mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vou ler de novo. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse texto. Obrigado por esses versículos que nós vamos ler hoje. Obrigado por essa carta. Obrigado pelo que nós já vimos até aqui, lendo, estudando, conversando sobre esta carta. E os desafios que nós recebemos do Senhor. A cada dia, a cada semana, a cada trecho novo que a gente lê. Obrigado, Senhor, por esse trecho agora que nós vamos conversar hoje. A Tua palavra para nós hoje. Dá-nos corações sensíveis para sermos transformados de fato, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração como o Teu. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos moldados, a sermos lapidados e o nosso caráter sendo ajustado, corrigido à imagem do Senhor Jesus. Que a Tua palavra no texto de hoje nos ajude, Senhor, a mexer, a tocar em algumas áreas da nossa vida, do nosso coração, a lembrarmos de algumas coisas dentro de nós que nós precisamos corrigir. Que a Tua palavra hoje nos ajude, Senhor Deus, a nos aproximar do Senhor um pouco mais. A buscar o Senhor com mais dedicação. Amar ao Senhor com mais profundidade. Eu peço a Tua direção agora, Senhor, enquanto lemos esse trecho. Obrigado pelo que já lemos. A dádiva, o presente do Senhor é muito maior, incomparavelmente maior do que o pecado, do que a morte, que reinaram sobre nós e que ainda reinam sobre muitas pessoas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos por quem Tu és e pela Tua bondade. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém? Irmãos, nós temos visto Romanos desde o capítulo 1 e voltar aqui para o tema da carta, lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1, versículos 16 e 17, já temos conversado sobre o tema principal dessa carta. O apóstolo Paulo disse assim, no capítulo 1, pois eu não me envergonho das boas novas, eu não me envergonho do evangelho a respeito de Cristo, porque são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas, ou o evangelho, revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Nós temos visto, irmãos, e conversado sobre isso. Basicamente, o apóstolo Paulo tem falado sobre isso. Nós vimos desde o capítulo 1 até aqui. Hoje,
terminando esse trecho, praticamente o apóstolo Paulo ele encerra uma parte e ele vai começar um pouco diferente na próxima, a partir do capítulo 6. Mas é interessante que aqui, até aqui, não sei se vocês lembram, mas no capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo escreveu fortemente para mostrar aquilo que eu falei sobre aquela mulher pecadora no começo do culto, né? Para mostrar que todo mundo está no mesmo estado diante de Deus. Isto é, todo mundo diante de Deus merece condenação. Ponto. Todos, independente. E ele fala, independente se é aquele cara pagão que faz a vida como quer, que vive como quer, que vive do jeito que quiser, esse cara sim está debaixo de condenação, mas também ele vai falar daquelas pessoas que se acham certinhas, que digam assim, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu tento fazer tudo direitinho. E o apóstolo Paulo vai mostrar que esses também estão debaixo do pecado e também merecem condenação. E aí ele vai mostrar, dando o exemplo do judeu, que o judeu achava que por ter a sua lei, ou por ser o povo escolhido de Deus, só isso já era suficiente, por ter a circuncisão. Estou salvo. E o apóstolo Paulo vai dizer que também não é bem assim. Eles também estão debaixo de condenação, porque todos pecaram. E aí no capítulo 4, que nós vimos há umas semanas atrás, ele vai dar o exemplo de, desde lá de Abraão, como a salvação era pela fé. Desde Abraão. Passa por Davi, que não era algo novo. Não era uma coisa que ele estava inventando ali agora para os judeus. Olha, é pela fé só, agora. Não é agora, é algo desde antigamente, desde Abraão. Já era pela fé, e ele dá o exemplo de Abraão. E aí ele mostra como nós podemos ser declarados justos. O Evangelho é isso, o Evangelho revela como Deus está trabalhando, né, agindo para salvar todos os que creem. Como é que ele nos declara justos? Como é que nós, pecadores, podemos ser considerados justos diante de Deus, sem ser injustiça, sem ser Deus passando a mão no pecado, sem ser Deus encobrindo o pecado, assim dizer, né? Deixando passar pecado, sendo injusto. Porque somente um juiz injusto aceitaria. Você é culpado, mas eu te declaro inocente. Né? Isso acontece quando algum bandido paga para o juiz, né? E acontece essa injustiça por trás da justiça. Mas Deus não é assim. Então, como que é? O Evangelho mostra para nós como que Deus pode declarar o ser humano justo diante dele, mesmo sendo pecador. E aí ele fala, lá no capítulo 5, nós vimos na semana passada, que nós fomos declarados justos, então já não há mais condenação, isso por causa do amor dele por nós. O amor dele foi quem moveu ele para que houvesse essa transformação em nós, que nos aproxima dele. Né? E agora, continuando o capítulo, então, ele vai falar um pouco sobre isso, ele vai finalizar esse pedaço onde ele fala sobre condenação e justificação, né? Uma pessoa declarada justa. E eu coloquei o seguinte, irmãos, um resumo ali do versículo 15 que nós lemos, né? Na verdade, esse aqui é um resumo desse parágrafo que nós vamos ler hoje, de 12 a 21. A dádiva de Deus, o presente de Deus, é muito maior do que o pecado e a morte. É isso que ele vai falar hoje, nesse trecho aqui. Porque ele disse o seguinte, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós fomos salvos e seremos salvos da ira de Deus. Como isso é possível? Porque o presente de Deus, a dádiva de Deus, é muito maior do que o pecado e do que a morte. E aí ele vai explicar para a gente como isso acontece. Como o pecado e a morte chegaram a nós. É isso que ele vai explicar agora, nos próximos versículos. Eu quero ver isso com vocês aqui juntos, como nós temos feito, né? Esse é o meu primeiro ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Como é que o pecado e a morte chegaram até nós? Você já sabe, provavelmente, mas vamos entender alguns detalhes aqui. Versículos de 12 a 14, você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar aqui também. Quando Adão pecou, versículo 12, o pecado entrou no mundo.
e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse dada. Mesmo antes de Deus dar a lei para Moisés, já havia pecado. As pessoas pecavam. Mas porque ela ainda não tinha sido dada, ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Já já eu explico isso. Versículo 14. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. E ele vai falar mais sobre isso. Irmãos, eu vou fazer umas marcas aqui, né, como a gente conversa. Eu já vou deixar elas aqui para você. Para a gente pensar no texto. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo. E eu quero que você preste atenção. Lembra que a minha pergunta é: como é que o pecado e a morte chegaram a nós? Chegaram até você. Por que é que você merece condenação? Por causa disso. Porque quando Adão pecou, e aqui é interessante, porque o apóstolo Paulo tem algumas igrejas, alguns cristãos, que têm dificuldade de acreditar em Gênesis, na história de Adão e Eva, na criação e todo aquele início de Gênesis. Eles acham que aquilo é só uma historinha, mas o apóstolo Paulo escreve como uma história real. E ele diz, quando Adão pecou, lá atrás, quando ele decidiu desobedecer a Deus, quando Deus disse para ele, olha, você está livre, você pode comer de tudo isso aqui que você quiser, eu fiz isso para você desfrutar, mas dessa aqui você não vai comer. E quando ele decidiu ir lá e desobedecer a Deus e comer, porque aquilo trazia, era bonita a fruta, o texto fala. A fruta era bonita, era apetitosa, ele olhava para ela e falava assim, nossa, deve ser uma delícia essa fruta. E além disso, o dia que eles comessem, eles seriam conhecedores, eles teriam um conhecimento a mais que eles queriam ter. Aquilo foi, eles desejaram aquilo. E aí, diante daquela tentação, mesmo Deus tendo dito, não coma. Quando Adão comeu, quando Adão pecou, ele desobedeceu a Deus. Então foi pecado. Quando ele pecou, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, por causa do pecado, resultado do pecado, a morte. Foi o que Deus disse. Porque se comer, certamente morrerás, e com ele a morte. E aí, irmãos, a morte física, a desintegração, né? As coisas começam a estragar e morrer também agora, mas principalmente a morte espiritual, o rompimento com Deus. A morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo e com ele, por causa do pecado, a morte como resultado. E ela, a morte, se estendeu a todos, porque todos pecaram. É interessante aqui a gente perceber o seguinte, a Bíblia nos mostra, né, e o apóstolo Paulo está falando sobre isso, que Adão era o representante da humanidade. E talvez algumas pessoas já quiseram dizer, olha, se fosse eu no lugar de Adão, não tinha feito. Não é verdade. Adão é uma representação, ele mostra aquilo que qualquer um que nós tivesse lá, teríamos feito. Isso é tão claro que nós que já cremos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos perdoados dos nossos pecados, já não temos mais culpa, já não temos mais condenação, não somos escravos do pecado. Mas ainda assim, nós decidimos pecar. Então, tanto nós, se estivéssemos no lugar de Adão, seria a mesma coisa, Adão e Eva. Teríamos feito a mesma coisa. Então Adão, ele mostra para nós, ele era nosso representante da humanidade. E quando ele pecou ali, o pecado então foi decretado, declarado para toda a raça humana. Ele era o representante. E isso trouxe consequências para toda a criação, para todos os seres humanos. E não só isso, a partir dali, todo ser humano que nasceu, já nasceu com a natureza pecaminosa. E ainda assim, nós
decidimos pecar todo dia. Você, crente, decide pecar ainda todo dia. Todo dia você vai lá e ofende a Deus, e desobedece a Deus, e rejeita a Deus. E eu faço a mesma coisa. Estamos lutando contra isso? Espero que sim. Mas, só para entender, né? O pecado entrou no mundo. A toda a humanidade, todos pecaram. Por isso que o apóstolo Paulo disse no capítulo 3, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não alcançam. Eles não alcançam aquilo que poderia dar a eles salvação. Eles não alcançam. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas então graças a Deus por Jesus Cristo, que veio para produzir isso aqui. A gente vai falar mais sobre isso. Mas como é que o pecado chegou a nós? Chegou dessa forma. O fato é que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, né? Depois de Adão. Adão foi o começo da criação da humanidade. A partir de lá, todos pecaram. Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Não significa que eles foram salvos. Não é isso que ele está dizendo. Ele vai falar isso agora em seguida, né? Só significa que eles não eram exaltados, essa ideia do pecado, não era mostrado tão fortemente para eles. Porque de Adão ficou claro, opa, Deus mandou não fazer, eles fizeram. Outra observação que é interessante a gente perceber aqui, que está falando de Adão, não está falando de Eva. Eva também comeu. Eva também desobedeceu. Por que ele está falando de Adão? Justamente porque Adão era o representante da humanidade. Vamos colocar como se fosse o presidente. O presidente toma algumas decisões que vão trazer consequências. O presidente em si não, mas os governantes em geral tomam decisões que vão interferir na vida da população. Ele é nosso representante, né? De forma muito maior, Adão era o representante da humanidade quando ela foi criada. Então, por isso que é Adão ali, o nome que aparece, né? Sendo responsabilizado por essa decisão aí. Só para mostrar como o pecado chegou. Mesmo assim, mesmo que não se via tão claramente o pecado sem a lei, mesmo assim, do tempo de Adão até o tempo de Moisés, quando veio a lei, todos morreram. Estavam espiritualmente separados de Deus e, além disso, morreram, fisicamente morreram. Passado anos, morreram. Ok? Incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Adão tinha uma ordem, não coma. Ele foi lá e comeu. Uma ordem direta. Ele desobedeceu. Depois que veio a lei, existiam várias orientações. Faça isso, não faça aquilo, etc, etc. Antes de haver esse pedaço entre a lei e depois da desobediência de Adão, ainda assim, todo mundo pecou. Ele está dizendo. Mesmo que não foi uma ordem direta de Deus, todos estavam em rebelião contra Deus. Toda a humanidade, a partir de Adão até Moisés, veio a lei. A partir daí, todo mundo continuou. Por quê? A gente vai ver mais para frente que a lei, ela mostra a profundidade do nosso pecado. A lei, ela mostra quanto nós somos pecadores. Porque existiu uma lei, basta ter uma lei para a gente querer quebrá-la. Basta ter uma orientação para a gente se rebelar. Isso é o nosso pecado, irmãos, a gente precisa lembrar disso. Os nossos pecados são exatamente isso, são atos de rebelião contra Deus, assim como Adão teve. Percebe? Ele não foi agressivo com Deus. Ele não falou, Deus, eu não quero saber de Deus, eu vou me rebelar aqui. Não foi assim. Mas ele disse, eu quero esse conhecimento que Deus tem. Eu quero esse poder, eu quero isso. Deus disse, tudo bem, Deus disse, mas eu quero. Assim é o nosso pecado hoje. Deus está dizendo, isso aqui não é bom para você, meu filho. Eu quero isso. Eu quero assim, eu vou fazer. Eu quero do meu jeito, eu quero agora. Esse é o pecado. Uma atitude de rebelião contra Deus. E aí ele vai dizer ali, na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Ele não está dizendo que Adão não existiu, tá bom? Algumas pessoas usam esse trecho aqui para dizer que Adão era só uma historinha que foi contada para representar. Tanto ele não acredita nisso, que ele escreveu ali em cima no versículo 14.
do tempo de Adão até o tempo de Moisés. Ele fala de algo, uma história que aconteceu. Então ele acreditava mesmo na história de Adão e de Moisés. Mas o que ele está dizendo é o que vai acontecer em seguida no próximo versículo, no versículo 15. Eu só quero reforçar isso com vocês antes da gente passar à próxima página. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Adão era um representante, tá bom? Aí a gente vai olhar então agora uma segunda coisa. Então, a dádiva, o presente de Deus, é muito maior do que o pecado e a morte, tá? Que vieram desde o início. O pecado e a morte chegaram até nós. Então, como chegaram? Através do primeiro pecado, chegou até nós e nós pecamos. Como Deus agiu para resolver o problema da morte e do pecado, é o que o apóstolo Paulo vai descrever para a gente agora. Como é que Deus fez para resolver esse problema da morte e do pecado que atingiu a humanidade inteira? Olha os versículos aí de 15 a 17. Lembra como ele terminou o versículo 14? Ele disse: Adão é uma representação daquele que haveria de vir. Quem é esse que haveria de vir? Vamos olhar aqui agora. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, o presente de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Adão era representante da humanidade naquela situação. Cristo vem como representante da humanidade. Por isso, irmãos, só um destaque aqui para vocês, a gente lembrar. Por isso que Jesus precisava ser humano. Por isso que nós vemos nas Escrituras, o Evangelho de João constantemente mostrando Jesus era um ser humano real. Ele não parecia humano, ele era humano. Tá? Só ele como único ser humano perfeito nessa terra, totalmente Deus também, sem pecado, poderia fazer isso que ele fez aqui, pagar o preço pelo pecado. Então a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente. Ele vai falar do resultado. O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos pecados. Lembra que o Evangelho é como Deus nos declara justos diante dele, mesmo sendo quem nós somos. Né? E ele vai dizer que é presente de Deus, como? A gente vai perceber já já. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. A graça de Deus, a bondade de Deus, a ação de Deus em vir na nossa direção é muito maior. O presente dele de justiça. Todos aqueles que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Não sei se você consegue perceber, mas o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação e eu vou pintar a tela inteira agora, vai virar uma bagunça, tá bom? Mas a gente vai lendo e aí vocês vão prestando atenção comigo. Na minha tela está mais colorida, mas tá bom. Irmãos, é o mesmo texto, só quero que você preste atenção no que nós estamos vendo aqui. Mas, eu sempre falo para vocês prestarem atenção nesses mas, porque o mas é muito importante. Ele disse que Adão era uma representação daquele que haveria de vir, mas há uma grande diferença. Grande diferença, e esse é o ponto desse capítulo, desse trecho que nós estamos vendo. Que diferença tão grande é essa? A diferença entre o pecado, que eu coloquei em círculo, oval, redondadinho, sei lá como você quer chamar, o pecado de Adão e a dádiva, quadradinho, de Deus. Tá? Há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, o presente de Deus. Não é só um pelo outro. A diferença é gigantesca, é isso que ele vai querer mostrar para nós. Por quê? Pois o pecado de um único homem, percebe outro contraste aqui. Então ele vai falar sobre o pecado. O pecado, a bolinha, de um único homem, trouxe morte. Outra bolinha. Tá bom? Para muitos. É legal esse contraste que ele faz aqui, percebe?
Pecado trouxe morte. Um único homem, muitos. Ele vai fazer isso o tempo todo, nesses próximos versículos aqui. Ainda maior, porém, grande diferença, ainda maior, porém, do que isso aqui, é a graça de Deus e a sua dádiva, presente dele, que veio sobre muitos, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ele vai inverter, então, essa situação. Ele vai mostrar para a gente o que aconteceu aqui. Como é que Deus nos declara justos? Porque existe uma grande diferença. O pecado trouxe a morte. O pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Mas a graça de Deus, que é muito maior, e a sua dádiva, veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ele vai mostrar esse contraste, essa mudança agora que acontece ali. E o resultado também, irmãos. Versículo 16, olha, o resultado da dádiva, quadradinho, de Deus, é bem diferente, é grande essa diferença do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos pecados. Versículo 17. A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Muitos por causa de um único homem. Mas ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem, muitos, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então aqui é o apóstolo Paulo invertendo essa questão. Vou virar aqui, depois você copia os rabisquinhos. Eu fui virar aqui, ele olhou para mim com uma cara que eu... Como Deus agiu para resolver o problema da morte e do pecado? A morte entrou no mundo por causa de um homem, o representante da raça humana. Então Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, ele já falou isso lá no capítulo 4, no capítulo 3. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, essa foi a sua graça, a sua bondade, ele como representante da humanidade. E ele então leva os nossos pecados, através da sua morte lá na cruz, o seu ato de obediência, que a gente vai ver já já, para poder levar os pecados de muitos, de todos aqueles que o recebem, de todos aqueles que creem, receberão vida. O contraste entre pecado e a dádiva de Deus, condenação e a justificação que nós recebemos, né? A dádiva de Deus, morte, vida, muitos, um único homem. Né? Então ele vai mostrar que é tremendo isso, irmãos. Nós estávamos, que ele disse no começo do capítulo, nós todos estávamos numa situação de éramos inimigos de Deus. É isso que ele falou nos versículos anteriores aqui. Versículo 8 do capítulo 5. Estamos no 15, 16. Ele disse que nós éramos inimigos e Deus mostrou o seu amor por nós quando Cristo morreu pelos inimigos, para que nós pudéssemos ter vida. Essa é totalmente a diferença total, que transforma, que é possível para nós hoje sermos declarados justos diante de Deus. A ideia da justificação pela fé, né? Ser declarado justo. Não é porque Deus passou a mão no nosso pecado ou disse, esconde aí debaixo do tapete. Não foi isso que Deus fez. Ele deu uma solução real. Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, levando a nossa culpa, levando a nossa condenação, para que fôssemos declarados justos. Ele vai falar um pouco mais disso nos próximos versículos. A dádiva, irmãos, o presente de Deus é muito maior do que o pecado e a morte. Como o pecado e a morte chegaram até nós vimos lá, por causa do pecado de Adão e a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo de pecar. Pecamos, nos afastamos de Deus. Mas como é que Deus agiu para resolver o problema da morte e do pecado? Enviando
um representante puro, santo, que pudesse assumir a culpa no nosso lugar, que desejasse fazer isso. E como fomos então libertos desse pecado e da morte? Como é que o pecado e a morte nos liberta? Versículos 18 até 21. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Algumas versões mais antigas até diziam: onde abundou o pecado, o pecado encheu de pecado, encheu ainda mais. A graça de Deus transbordou. A graça de Deus. Eu fiz um paralelo daqui a pouco sobre isso. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu vou dar uma pintadinha aqui para vocês, a gente conversar um pouco sobre isso. Como é que nós fomos declarados justos, irmãos? Como é que Deus olha para nós e vê pessoas justas diante dele, sendo que nós somos cheios de pecado? Um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Nós vimos isso nos primeiros versículos ali. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Olha que interessante isso, né? Esse contraste que ele está fazendo aqui. Um só ato de pecado, um só ato de justiça. Versículo 19. Esse ato é, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, Jesus Cristo, muitos serão declarados justos. Aqueles que creem. Versículo 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Então a lei está ali para mostrar. Paulo já tinha falado isso lá no capítulo 3, finalzinho do 2, capítulo 3. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, isso foi visível. A pecaminosidade humana, como os seres humanos são pecadores e rebeldes contra Deus, como isso é visível, dá para medir. Mas assim que foi visto essa questão, como havia tanto pecado nesse mundo, a graça de Deus se tornou ainda maior. Portanto, resumo, né? Assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que ele nos torna justos diante dele. Cristo morreu ali naquela cruz, para que nós, esse é o ato de obediência dele, morreu ali naquela cruz. Quando ele morreu ali naquela cruz, ele paga o preço que eu merecia, que você merecia, que os nossos pecados mereciam, que nós vimos ali. Pecados que vieram sobre toda a humanidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, quem crê que só o que Jesus fez é capaz de nos perdoar e nos purificar, recebe o perdão dele. Ele leva a sua culpa. Então Deus pode olhar para você e, como um juiz, dizer: você agora é justo, porque a sua condenação foi paga. Ele assumiu o seu lugar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a dádiva, o presente de Deus é muito maior que o pecado e a morte. O pecado e a morte chegaram até nós. E a gente não agiria diferente, a gente também peca. Deus agiu para resolver o problema da morte e do pecado, né? Ele veio e enviou para nós também um representante
justo e perfeito, que pudesse pagar o preço, porque nós não conseguiríamos, irmãos. Ainda que nós morrêssemos por causa dos nossos pecados, teremos mortos, condenados. Isso era o justo, isso era o correto. Isso era o que deveria acontecer. Mas Deus resolveu o nosso problema quando Cristo assumiu nosso lugar, então nós fomos libertos do pecado e da morte. Só para a gente saber disso, tá bom? Então a dádiva de Deus, o presente de Deus é muito maior do que o pecado e a morte, que reinava sobre a nossa vida. Eu quero encerrar, concluir aqui com aquelas coisas, como sempre. O que eu aprendo com esse trecho? Algumas coisas que eu quero destacar para vocês, que para mim me chama a atenção. E aí eu compartilho com vocês, que podem ser úteis também para a sua vida e para a minha vida. Irmãos, olhando para esse texto, esses versículos que nós vimos, são poucos versículos, 9 versículos, eu vejo o seguinte: todos pecaram e merecem a justa condenação. Todos pecaram, todos nós, todo mundo, a humanidade inteira pecou e merece condenação. Merece condenação. Deus condenando, ele está sendo justo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem aquela tendência de pensar assim, não, mas aquela criancinha é tão inocente. Não é. Não é. Todos nós nascemos em pecado por causa da natureza pecaminosa, também nós decidimos pecar. A criancinha, você pode ver, a criancinha já dá birra, ela já se rebela. Não adianta. Todos merecem o pecado, a condenação. Todos merecem, por causa do pecado. Tá bom? Por quê? Porque nós somos declarados pecador por causa do nosso representante, Adão. Porque nós recebemos a natureza pecaminosa em nós, nós temos ela em nós, essa tendência para o mal. Pode reparar, você é salvo, está liberto, mas você tem essa tendência para o mal. Qual é a tendência para o mal? É você não buscar Deus. Você tem a tendência a não buscar Deus. Não sei se você já reparou, é muito mais fácil a gente fazer outras coisas do que buscar Deus. Nós temos a tendência de não buscar a Deus. Nós temos a tendência de desobedecer a Deus, de fazer aquilo que Ele não quer. Por quê? Porque a gente quer fazer diferente. A gente acha que o nosso jeito é melhor, nosso jeito é mais gostoso, nosso jeito vai dar um resultado melhor. O pecado é isso, irmãos, pode reparar. O pecado, ele se levanta, se ele fosse uma pessoa, ele estava se levantando diante de você e fazendo uma promessa. Ele diz para você, olha, se você fizer isso aqui, vai ser muito mais gostoso. Vai ser muito prazeroso. Você vai ser muito reconhecido. Vai ser muito bom para você. E você acredita, eu acredito, e a gente peca. Mesmo sabendo que Deus não se agrada daquilo. Nós decidimos um ato de rebeldia, né? Nós decidimos pecar todo dia. Nós somos pecadores, nós merecíamos o pecado, o inferno, a condenação. Nós merecíamos isso. Segunda coisa que eu olho para esse texto e eu vejo, eu aprendo, é que a morte de Cristo removeu as causas, o motivo da condenação. Irmãos, qual era o motivo da condenação? A culpa que nós temos por causa do pecado. Jesus levou a nossa culpa. Jesus pagou a punição pelo pecado do nosso representante, Adão. Ele levou a nossa culpa pessoal e a culpa de Adão, do pecado original, pecado inicial. A morte de Cristo remove as causas da condenação. Aqueles que creem nele recebem o perdão pelos seus pecados porque Jesus levou. Aqueles que continuam tentando sozinhos serem salvos ou viver sem o Senhor, continuam debaixo dessa condenação. É o que o texto diz. É o que João diz lá, né? A ira de Deus permanece sobre eles. É isso que Deus diz. É isso que a palavra de Deus diz. Então a morte de Cristo removeu as causas da condenação. Então percebe que não foi algo que, como nós somos bons e somos salvos, como nós somos direitinhos, somos crentes, vamos à igreja. Não tem a ver com isso, tem a ver com o que Cristo fez por nós. E como nós podemos nos achegar a Ele como aquela mulher pecadora e dizer, Senhor, eu sei que sou pecador, eu não mereço nada disso. Louvado seja o Senhor pelo teu perdão. Eu sou uma pessoa horrível, porque eu peco, eu me rebelo contra o Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Um dos grandes problemas que eu vejo, que eu acho que nós como crentes nós temos.
a gente esquece o quanto nós somos pecadores. A gente acaba se achando um pouquinho melhor que os outros. Isso é terrível, porque nós não somos. Nós somos pecadores. Não somos nada melhor que ninguém, tá? E aí talvez você não goste, mas sabe aquele serial killer que mata, pica as pessoas em pedacinhos, espalha eles por vários cantos? Nós temos o mesmo potencial para o mal que essa pessoa. Nós não somos melhores. Entenda isso. Tá? O que nós temos de melhor hoje foi o que o Senhor fez por nós. O fato de reconhecermos que nós não conseguimos e dependemos completamente dele. É isso que torna a nossa vida melhor. O resultado da nossa vida melhor. A nossa dependência do Senhor. A grande diferença que eu falei, né? A diferença entre o que Cristo fez e o que Adão fez, eu destaco aqui como algo que eu aprendo. A grande diferença é, haviam dois homens, dois representantes, Adão e Jesus Cristo. Haviam dois atos, obediência versus desobediência, ou desobediência primeiro versus obediência. Haviam dois resultados. Um era culpa, condenação e morte. O outro é justificação, isto é, declarado justo, e vida com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Uma conclusão que eu chego ali é que a enchente de pecados, eu fiquei imaginando, teve um dia que ali na minha região subiu um rio, né? Nas chuvas que tiveram em meses passados, subiu um rio lá, nunca tinha acontecido, primeira vez. E a água chegou assim, na rua atrás da minha casa, assim, a garagem, tudo estacionamento, ficou cheio da água. A água chegou em cima, subiu um pouco na calçada. Então estava cheia mesmo a rua estava cheia d'água. Isso é enchente, né? A gente volta e meia acontece em alguns lugares aí de algumas cidades, acontece com mais frequência, perto de rio principalmente, enchente, né? Sobe, transborda. Os ralos lá transbordam. Então eu quis colocar essa ideia, veio na minha mente essa ideia de a enchente de pecados, o pecado transbordando, pulando para fora, enchendo. Mas uma enchentezinha dessa não é nada quando vem um tsunami, né? Se você já viu cenas do tsunami que teve ali em Fukushima, você vê aquela água vindo e as pocinhas não estão nem aí, né? As pocinhas saíram correndo. Né? Então, uma enchente de pecados é coberto pelo tsunami da graça de Deus. Né? Essa é a comparação. A diferença é muito grande. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. 4, que foi o que eu falei ali o tempo todo, a dádiva, o presente de Deus é muito maior do que o pecado e a morte. Muito maior, não tem comparação. E uma das coisas que eu olho para esse texto, irmãos, que eu vejo é a segurança de salvação que nós temos. Lá no capítulo 5, versículo 9, alguns versículos que nós vimos semana passada, diz lá que nós seremos salvos da ira, o apóstolo Paulo fala. Nós seremos salvos da ira de Deus. A certeza de que nós seremos salvos da ira de Deus é por causa da obediência de Cristo, que ele fala nesses versículos. Ele mostrando que nós estávamos debaixo da ira por causa do pecado. Quando Cristo veio e tomou o nosso lugar, e o gesto de obediência dele retira, então, a culpa, e nós não estamos mais, aqueles que creem em Cristo, não estão mais debaixo da ira, debaixo da condenação. Então isso não tem a ver com o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer para a salvação, mas é no que nós cremos, em quem nós cremos, como isso transforma a nossa vida. E aí talvez a sua pergunta, numa frase dessa, pode ser assim, então beleza, eu já creio em Jesus, eu posso pecar o quanto eu quiser. Mas aí no capítulo 6, se você está com a sua Bíblia aberta aí, senão eu vou ler para você, que a gente vai ver na outra semana, tá? Mas eu só vou adiantar para você. No capítulo 6, versículo 1, que é logo continuando o texto, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte, pois bem, devemos então continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais graça? Então eu vou pecar, já que é assim, então eu vou continuar pecando? Ele diz. O apóstolo Paulo responde, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então ele vai falar, fomos salvos, estamos seguros, estamos salvos. Então por isso nós vamos pecar?
porque não foi nada que nós fizemos? Não. Mas porque fomos salvos, a gente agora vive diante do Senhor. Como, pois, continuaremos a viver desonrando ao Senhor, já que esse Senhor nos amou e nos salvou? Irmãos, para a gente pensar na semana, eu quero desafiar você, olhando para esse texto, pensando nesse texto, eu quero te desafiar a confessar pecados diariamente. Tá? Lembra de fazer isso. Às vezes a gente passa o dia, às vezes cansa, às vezes a gente está cansado, está corrido, e a gente pecou e a gente ou não lembra ou não fala com Deus. Irmãos, quando nós pecamos, às vezes a gente tem a tendência de fazer que nem Adão e Eva. Eles pecaram, e aí quando Deus passou, que era costume encontrar-se com eles, o que eles fizeram? Se esconderam. A gente tem a mania de fazer isso também. Quando a gente peca, a gente foge de Deus. Mas na verdade tinha que ser o contrário. Quando a gente peca, a gente tinha que ir na direção dele e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu ofendi o Senhor. Senhor, me rebelei contra o Senhor. Por favor, me perdoa. Então faça isso. Lá em 1 João diz que ele, se confessarmos, ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Então, ele convida a gente, vá e confesse para o Senhor os seus pecados. Cada dia. Segunda coisa que eu quero desafiar os irmãos é fazer um plano para evitar esses pecados frequentes, tá? Uma coisa é, a gente peca. Você pode reparar que você tem alguns pecados que você faz sempre. Às vezes passa um tempo sem fazer, depois você vai lá e faz de novo. Faz um plano, traça um plano aí. O que eu preciso fazer para evitar esses pecados? Que eu faço sempre, que eu volta e meia eu volto neles. O que eu preciso evitar? Que lugares, que coisas eu preciso parar de fazer para que eu evite esses pecados? Ou se não tem jeito de evitar as situações, então que alertas eu preciso colocar para mim, para eu não pecar naquela situação? Ok? Terceira coisa, essa semana, lembre de orar e cantar a Deus, reconhecendo o seu grande amor e bondade. Irmãos, a gente viu que tudo isso aqui é graça. O apóstolo Paulo está falando de graça. O que é graça? Nós não merecemos isso. É graça. Graça é Ele nos dando aquilo que nós não merecemos. Graça. Se é graça, irmãos, eu preciso reconhecer e adorar esse Deus gracioso. Diga isso para Ele. Reconheça isso para Ele. Cante para Ele. Ore agradecendo, reconhecendo, mais até do que pedindo. Pode pedir também, não tem problema, mas cante, reconheça, agradeça, adore ao Senhor. Fale, não precisa ser cantado se você não consegue, não quer, mas diga para o Senhor. E para encerrar, o último que eu quero desafiar você é, durante essa semana, em algum momento, reler o texto que nós lemos no começo do culto e meditar nele, que é o texto de Lucas 7, de 36 a 48, que é o texto da mulher pecadora lá na casa do fariseu, entendendo agora, diante disso que o apóstolo Paulo colocou aqui para nós, essa compreensão do pecado e aquilo que o Senhor fez por nós, vindo em nossa direção. Tenta olhar para aquela mulher pecadora e perceber, ela reconheceu que ela era muito pecadora e ela precisava desesperadamente de Jesus Cristo. Ela reconhecia que Ele era o único que poderia salvá-la. Já o fariseu não reconheceu isso. Ele se achava melhor. Então, pensa nisso, reflete sobre isso, olha para o texto, lê lá de novo, fale com o Senhor sobre ele, tá bom? Que o Senhor nos ajude a viver para a glória dele, que Ele nos ajude a viver uma boa semana aí reconhecendo tudo isso, né? Que Ele nos ajude a lembrar desses textos, que Ele nos ajude a reconhecer quem nós somos todo dia, quem Ele é, a graça dEle, a bondade dEle, e a gente poder se aproximar dEle. Vamos orar?